A pandemia paralisou economias inteiras pelo mundo e agora com os conflitos na Ucrânia, poucos estão percebendo, mas uma nova ordem está sendo construída. O presidente Biden falou de uma nova ordem mundial. Sim, o presidente Biden disse que vai haver uma nova ordem mundial lá fora. And now is the time when things are shifting. There's going to be a new world order out there. E que está sendo construída pela Rússia e China. O que vou falar hoje não é destaque na imprensa. Falar de uma nova ordem não desperta muito interesse da imprensa, mas é um assunto atual. E porque vocês me pediram, hoje o assunto é esse: quem vai liderar a nova ordem global? Biden diz que é os Estados Unidos da América. Será? O discurso do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deixou de ser somente uma declaração protocolar durante um evento com empresários realizado em Washington e se transformou em vídeo viral nas redes sociais, devido ao trecho em que ele fala que este é um momento em que as coisas estão mudando, haverá uma nova ordem mundial e nós, os Estados Unidos, devemos liderá-la. And now is the time when things are shifting. There's going to be a new world order out there. And we've got to lead it. We've got to unite the rest of the free world in doing it. Antes de falar em nova ordem mundial, Biden preparou o terreno com um relato sobre como a ordem mundial pós-Segunda Guerra Mundial se instalou. 60 milhões de pessoas morreram entre 1900 e 1946. E desde então estabelecemos uma ordem mundial liberal. E isso não acontecia há muito tempo. Muita gente morreu depois disso, mas não houve nem de longe o caos que existia antes, disse o presidente Biden. Denomina-se por nova ordem mundial o campo político mundial após a guerra. A ordem que está em vigor hoje, segundo Biden, os Estados Unidos lideram, e ela começou no fim da Segunda Guerra Mundial, quando foi decidido que a moeda universal seria o dólar. E os Estados Unidos se tornou o controlador desta nova ordem atual, que é uma ordem globalista americana. A velha ordem está sendo destruída e uma nova ordem está sendo construída. A nova ordem que Biden citou é uma ordem onde envolve outro líder, que pode ter Rússia e China no comando. O vice-chanceler de Moscou disse que Moscou e China serão as novas lideranças dessa nova ordem formada também com os membros dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia e China. Presta atenção nessa notícia. O ministro das Relações Exteriores da Rússia elogiou a China como parte de uma nova ordem mundial. Estamos a viver uma fase muito importante na história das relações internacionais. Estou convencido de que no final dessa fase a situação internacional ficará muito mais clara e que nós, juntamente com vocês e com os nossos apoiantes, caminharemos para uma ordem mundial multipolar, justa e democrática. O Brasil também fará parte dessa nova ordem internacional. Lula e Dilma já falavam sobre a nova ordem. A presidenta Dilma Rousseff participa da 22ª Cúpula Ibero-Americana aqui em Cádiz, na Espanha, que vai discutir a nova ordem mundial e a crise econômica. PT defende nova ordem mundial e é aliado à Rússia e China. O partido de Lula emitiu uma nota sobre o encontro em que defende a criação de uma nova ordem mundial. Abro aspas. Comungamos da estratégia para a criação de uma outra ordem mundial com um mundo multilateral. Eu vou ler um trecho de uma matéria que achei muito interessante. A matéria é do site R7. O conflito na Ucrânia chama a atenção do mundo por ser a primeira grande guerra na Europa desde a década de 1940. O que muitos acabam não percebendo, entretanto, é que o confronto iniciado pela Rússia no fim de fevereiro pode ser o marco para uma nova ordem mundial de poder.
É a tese que defende o cientista político e pesquisador da USP, Pedro da Costa Júnior, o autor do livro Colapso ou Mito do Colapso. Encabeça um artigo que defende a ideia de que China e Rússia estabeleceram no início de 2022 a nova ordem mundial policêntrica. Agora você tem a segunda economia do mundo, que é a China, que cresceu muito nesses últimos anos, unida com a segunda maior potência militar do mundo, a Rússia. Putin e Xi dizem que a ordem de 30 anos atrás, que chamamos de ordem pós-Guerra Fria, acabou. É aquilo que eu sempre digo aqui no canal. A velha ordem está sendo destruída. Desde o fim da Guerra Fria, com a queda da União Soviética, os Estados Unidos se tornaram os grandes ditadores das regras geopolíticas mundiais. Mas esse comando global já pertenceu a outras nações, como a Inglaterra do século XIX. Um dos primeiros passos para se estabelecer como o dono da ordem mundial é demonstrar a força bélica por meio de guerras e apresentando novas tecnologias militares. Em seguida, é vital possuir a moeda mais importante do mundo, que atualmente é o dólar. O século XXI será o século asiático. Na verdade, o secretário de Política Econômica, durante tantos anos no governo Clinton e depois no governo Obama, ele tem a tua teoria. Né? Ele, inclusive, cunhou a expressão século asiático, né? Que o século XXI será um século asiático. China e Rússia são duas grandes potências mundiais que podem liderar essa nova ordem, com maior população do mundo, sem democracia, sem liberdade de expressão. Isso é preocupante. O século asiático é uma denominação dada para caracterizar o século XXI, onde as nações da Ásia, representadas sobretudo por República Popular da China e Índia, irão dominar a cultura e a política mundial, assim como o século XX é frequentemente chamado de século americano e o século XIX de século britânico. A China tem um ambicioso plano chamado Made in China 2025. Esse plano, lançado em 2015, faz parte do posicionamento chinês para liderar as posições científicas e tecnológicas globais. O plano da China Made in China 2025 visa transformar o país em uma superpotência industrial nas próximas décadas. Essa política industrial desafia a supremacia econômica das principais economias e corporações internacionais do século XXI. Enfim, a China busca uma posição dominante nos mercados globais. É esperar para ver o que vai acontecer nos próximos anos. Será que essa nova ordem vai trazer paz e segurança para o mundo? Ou vamos ter um mundo cada vez mais caótico, mais imprevisível e mais tenso, com mais guerras, controle e crise econômica? Peço que você me ajude. Comente, curta e compartilhe este vídeo. Obrigado e Deus te abençoe.